Ezequiel capítulo 9. A morte dos idólatras. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, e que tinha o estojo de escrevente à cintura. Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Pode ir. E eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenastes. Ezequiel capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre abóbada, que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins. Encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins,
Um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Ezequiel, capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jassanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, esses são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei
Em que vocês estão pensando? Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei de lá. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Eu os expulsarei da cidade, eu os entregarei nas mãos de estrangeiros, e eu os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaía, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes, consanguíneos, e toda a nação de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor, e a nós que essa terra foi dada para ser nossa propriedade. A promessa da volta de Israel. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: embora eu os tenha mandado para a terra muito distante entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Ezequiel,
Capítulo 12. O exílio simbolizado. Venho a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou: O que você está fazendo? Diga-lhes: Assim diz o soberano o Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço, e eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, eu os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trema enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: Assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência e de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada?
Diga-lhes, pois, assim diz o soberano o Senhor: darei fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 13. A condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão, com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e o arrasarei, para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão
que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos. Eu os arrancarei dos seus braços. Porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade e encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia,
Eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Julgamento inevitável. Estas palavras do Senhor vêm a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passa por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 15. Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada ao fogo, como combustível, e o fogo
queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano, o Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 16. A alegoria da Jerusalém infiel. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano o Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois, no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali, em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas
para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso. E até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi o suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano, o Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades. Em cada praça pública, você construiu para si mesmas altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das minhas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável e, mesmo depois disso, ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada. Quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo, vou ajuntar todos os seus amantes,
com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos dos seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhe infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Por você não ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas. Certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano, o Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão esse provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita, e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você, com suas filhas, e sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos, logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me fiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis do que os dela. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação,
porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo que você fez, o que serviu de consolo para elas. E suas irmãs Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas voltarão para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público. Mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, e de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano, o Senhor.